Estávamos tentando entrar ao vivo agora no perfil @fernandamoraes.f, que é uma linda parteira, minha xará, tava lá, a gente tentou, toda vez que ela me mandou a solicitação e eu aceitei, deu erro, toda vez que eu solicitei, ela aceitou, deu erro também. Então a gente vai tentar por aqui agora e tem vários assuntos, várias perguntas. Ela colocou a caixinha de perguntas, então são perguntas bem legais que vão clarear as ideias de todo mundo. Ô, Fê, você enviou a solicitação, eu vou aceitar. Então, sejam todos bem-vindos. Vai sair. Ah! Aconteceu! Olha Slide aí. difícil. E daí não dava de jeito nenhum, só dizia assim, ocorreu um erro com a sua live. O problema é no meu Instagram. Então pronto. Melhor, porque aqui a gente vai atingir mais pessoas, Fê, agora. Tem gente que nem sabe, que nem foi lá ainda, tá aqui. E quem não tava vai vir. E quem foi de lá vai vir pra cá. Aí tá tudo certo. Vai dar certo, vai dar certo. Valeu. Ai, que Boa bom, obrigada. prazer, Fernanda. Prazer, igualmente, Xará. Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente fazer essa live. É muito importante para mim estar trocando essa ideia, especialmente com alguém, uma parteira bonita, jovem, neonatologista. Estava dando uma olhada lá, então quer dizer, você está vendo todo o sistema de maneira integrada, integrativa aí, então tem tudo a ver com a higiene natural, né? Mas assim, ó, eu vou deixar tu conduzir a live, porque essa live é tua. E Tudo tá? bem. Então tá. Se apresenta também pro pessoal daqui do meu Instagram que de repente não te conhece, da onde que tu tá falando e tudo mais. Boa tarde, eu sou Fernanda Moraes. Estou falando de Teresina, Piauí. Que massa. E quero agradecer primeiramente a participação da Fernanda, né? Apesar que teve alguns erros no início da live, mas tudo bem, estamos aqui, firmes e fortes. Isso. Bom, eu vou começar iniciando, contando como eu conheci o Instagram do Bebê Sem Fralda. Boa. Como eu tenho na minha biografia, eu tenho um projeto chamado Projeto Partejando e também trabalho com assistência ao parto. Eu tive uma paciente que a bebê dela sofreu muito de cólica. Era cólica persistente, que ela utilizou todo tipo de medicação e não passava. Até então, a gente não sabia mais o que fazer e nem eu sabia mais o que orientar, né? Porque antigamente, de forma empírica, né, eu orientava em relação à medicação, à massagem e não conhecia esse método da higiene natural. E aí ela conheceu o Instagram do Bebê Sem Fralda e falou: Fernanda, eu conheci o Instagram, estou praticando com a minha bebê e melhorou a cólica dela, parece milagre, porque nenhuma medicação dava certo. E eu Ai, fiquei, como assim? Eu já te ensinei tudo que eu sabia e não deu certo. E tu achou um Instagram com a técnica e deu certo, né? E aí eu comecei a seguir o Bebê Sem Fralda, comecei a ver os posts, né? Fiquei interessada, adquiri o livro e comecei a estudar. Li o livro e fui lendo e ficando, meu Deus, eu não sabia disso. Quanta falta de conhecimento. E aí comecei a orientar os bebês do meu grupo, né, as minhas pacientes em relação à higiene natural. E foi aí que consegui receber os feedback, né, positivo. Fernanda, a cólica acabou. Fernanda, deu tudo certo. Fernanda, meu bebê agora tem horário para fazer cocô. Meu bebê melhorou o sono, melhorou tudo. Eu disse, não, gente, não é possível. Como é que pode? E eu compartilhei até então os prints com a Fernanda, né? Sempre que vi um feedback, eu mandava para ela, olha, tá dando certo. é, E então, até agora esse ano eu comecei a postar com mais frequência no meu Instagram e recebo muito relatos sobre cólica. Fernando, o que eu faço em relação à cólica? Meu bebê tá tantos dias sem fazer cocô e eu não sei o que fazer. E foi então que eu tive a ideia de convidar a Fernanda, né? Porque ela é percursora desse método aqui no Brasil. E eu acho que com essa live de hoje vocês vão ter um pouco de noção sobre o que é higiene natural e para quem está gestante, quando o bebê nascer, colocar em prática, para quem está com o bebê já também colocar em prática, né? Porque nunca é tarde para começar a higiene natural. é. Novamente apresentando a Fernanda, ela é especialista em higiene natural, é a dona do Instagram Bebê Sem Fraldas, mãe da Serena, Uhum. palestrante e
Hoje eu convidei ela para falar, né? Porque nada melhor do que a percussora desse método no Brasil para falar sobre o método que ela tanto fala, né, no seu Instagram. Ah, é uma paixão. E eu separei aqui algumas perguntas que vocês mandaram para mim no direct, na caixinha de perguntas, para compartilhar com a Fernanda. E a pergunta mais frequente foi o que é, Fernanda, essa engenharia natural? Por onde eu começo? Porque eu estou desesperada, não sei mais o que fazer. E aí, Fê? Pronto. Então tá. Bom, obrigada mais uma vez, né, Fê, pela oportunidade. Eu já vou direto no assunto para a gente não perder mais tempo. Para a galera já vir na live já comendo informação. Higiene natural, o que é? Higiene natural, tá bom o áudio? De boa? Tá ótimo. Beleza. Então, a higiene natural nada mais é do que o atendimento das necessidades fisiológicas de evacuação dos bebês, xixi e cocô. Ou seja, não tem nada a ver com desfraude forçado, não tem nada a ver com antecipar fases, não tem nada a ver com controle esfinteriano, não tem nada a ver com nada. É só e somente só a gente olhar o nosso bebezinho como um mini humano perfeito, como um organismo integrado e que ele tem sistemas que necessitam de atendimento para poder funcionar bem. E um sistema é interdependente do outro. Então, a alimentação, o sono e as evacuações são necessidades básicas primárias de um bebê. E aí, quando o nosso bebê nasce na nossa cultura, que é uma cultura moderna, que é uma cultura capitalista, que é uma cultura que criou as fraldas, esse nosso bebê nasce sendo já diretamente silenciado nessas necessidades básicas que são o xixi e o cocô também. Então, tem um som agora no vizinho, qualquer coisa eu saio daqui. Mas aí, ô Fê, a higiene natural é só e somente só, então dá esse atendimento, dá esse acolhimento, dá esse olhar, ter esse olhar integrado para o bebê como um organismo perfeito e realizar o atendimento na medida das nossas possibilidades, capacidades, limitações. Pode ser uma prática feita parcialmente, só pego o cocô, só pego o xixi, só pego de manhã, só pego no final do dia, beleza. Seria a gente se colocar à disposição do bebê, não para ficar o dia inteiro catando cocô, entrando em paranoia, olhando para aquela criança e agora vai, agora não vai, agora vai, agora não vai. Não, mas nos colocar disponíveis para quando for possível. Se eu tô aqui, tô vendo que meu bebê precisa fazer cocô, eu vou deixar ele se virar sozinho? Numa posição que de repente não é favorável e ele vai estar com uma fralda. Então é uma questão de empatia também. Se eu tô aqui, se eu posso nesse momento, por que não? Então a gente auxilia, né? Então, higiene natural, basicamente, bem resumido, é isso. Então, olhar o nosso bebê de maneira integrada e realizar o atendimento também das necessidades fisiológicas de evacuação. Eu até falo que quando eu vou orientar, Fernanda, sobre a higiene natural para as mães, né? Você consegue fazer cocô deitado? Não, né? Imagina para um bebê o quanto desconfortável é. Tem como, é. E E mais aí, a roupa, né? sim. E aí, Fernanda, outra coisa que eu queria que você comentasse sobre as consequências do uso contínuo da fralda, porque até eu não sabia de tanta consequência até ler o livro, né? Uhum. Então, as fraldas, como eu estava dizendo antes, elas são advento da modernidade. Então, elas são algo muito recente, se a gente for pensar na espécie humana, em toda a inteligência, em todo o conteúdo que tem no DNA do ser humano, né? Por centenas de milhares de anos. Então, a gente pode trazer um comparativo com relação à parteria, né? A espécie evoluiu por centenas de milhares de anos com a mulher parindo. E aí, de repente, vem uma invenção da modernidade, que é a cesariana, e vira padrão de nascimento. Então, alguma coisa errada não está certa. É a mesma coisa as fraldas. Não é que a cesárea, então, seja ruim. Não, ela é necessária no momento necessário, diante de uma necessidade. É diferente de eleição ou generalização. Fralda é a mesma coisa. As fraldas foram inventadas e viraram um padrão. Só que ninguém está pensando sobre esse padrão. E esse padrão traz o quê? As cólicas, né? Porque o bebê está sinalizando que ele precisa do posicionamento, ele está sinalizando que ele precisa evacuar, ninguém ajuda, ele está com fralda, então traz as cólicas, traz as assaduras, porque é um ambiente abafado, úmido, né? Fechado constantemente, escuro, em contato com fezes e urina. Então, naturalmente vai dar assadura, vai dar fungo, vai dar bactérias, né? O que mais que vai dar? Constipações, porque o bebê vai sendo impedido
fisicamente de realizar a evacuação e ele acaba segurando instintivamente. Além de outras coisas como a dermatite da área das fraldas, toda a questão ecológica também, que uma fralda, uma descartável mesmo, pode demorar entre 400 e 600 anos para decomposição. Do tanto Leva muito petróleo na fabricação, derruba muita árvore na fabricação, né? As fraldas de pano, que a gente incentiva bastante, também tem um custo na questão do uso da água, dos produtos para limpeza e tudo mais. Então, na verdade, assim, e de longo prazo, por exemplo, o menino, por elevar em 1 a 2 graus a temperatura do saco escrotal do menino, no futuro isso pode desenvolver, pode desencadear numa incapacidade de ter filhos, né? Meninas, estudos relacionando a síndrome do ovários policísticos. Quer dizer, tudo isso por ser uma questão, uma região feita pela natureza, né? Uma engrenagem perfeita. Por exemplo, o saco escrotal do menino, ele já tem a função de manter a temperatura normal para perpetuação da espécie, né? Para aqueles espermas estarem sempre na temperatura certa. Tanto é que o homem que vive no frio, por exemplo, num grande inverno, o saquinho fica encolhido. E se é verão, ele vai para baixo porque ele precisa respirar. Ele é um órgão do corpo tão perfeito que ele se molda à temperatura ambiente para poder ficar na temperatura adequada. E aí a gente vem com as fraldas e realiza esse abafamento nessa região do menino por 1, 2, 3 anos, às vezes 4 anos, né? Sem pensar nas consequências. Então, Fê, as consequências do uso das fraldas, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, elas são infindáveis, né? E ninguém fala sobre elas também. Ninguém associa, né? Aparece Ninguém... a assadura, aparece a dermatite, aparece tanta coisa, a gente nunca vai associar a fralda. Normal. A gente compra uma pomada mais cara para tratar aquela assadura, a gente troca de fralda, compra aquela fralda mais cara para tratar, achando que é alergia à fralda, mas a gente não pode, a gente nunca pensa, nunca analisa e vê que isso tudo é a própria fralda. Que é o uso contínuo da fralda. Exatamente. Deixa eu te dar um exemplo de como que a indústria veio carcomendo a nossa natureza. A dermatite da área das fraldas, ela começou na ciência sendo chamada de dermatite das fraldas. Que era para dizer que sim, tá usando fralda ali, tá dando dermatite. E aí a indústria veio e disse, não, se você falar isso, a gente vai parar de vender, vai dar errado. Então você fala aí que é uma dermatite da área das fraldas, tipo assim, como se fosse aquela área ali que dá uma dermatite, não que são as fraldas que estão causando a dermatite na área. A culpa, né? Exatamente. Fê, e os sinais universais, como a gente identifica que é hora de fazer xixi, que é hora de fazer cocô? Tá, bom, então, pode falar, que eu já vou contar. Até então, teve uma mãe, né, que eu fui falar sobre a higiene. O bebê tava sofrendo muito de cólica. Eu fui, não, vamos praticar a higiene natural, fui explicar todo o método. E ela falou, não, isso dá muito trabalho. Eu não vou saber identificar quando o bebê faz xixi ou faz cocô. Tá bom. Pronto. Que quando a gente não pratica, realmente parece algo impossível e parece algo que a gente tem que adivinhar, né? Como eu falei no começo da live, assim, que é aquela coisa, agora vai fazer cocô. Agora vai fazer xixi. Fica diante daquela criança, não precisa fazer mais nada da vida e fica esperando sinais de evacuação. Não é assim. E eu tô começando a devolver a pergunta da seguinte maneira: quais os sinais que o bebê dá de fome? Ninguém espera que o bebê dê um sinal mirabolante de fome para alimentar aquela criança. Porque faz parte do consenso, né, coletivo, do mínimo ético comum de que uma criança vai sentir fome e ela tem que ser alimentada, amamentada, então. Ou com leite materno, que é o ideal, ou com leite artificial. Qual o sinal que o bebê dá de sono? Também, você não fica se perguntando. Você sabe que tem um horário para aquele bebê dormir. Você observa no comportamento dele que ele está com sono. O sono, ele vai ficar com a sobrancelha vermelha, ele vai esfregar os olhinhos, ele vai choramingar. A fome, ele procura o seio, ele também chora muito, ele fica muito irritado, ele fecha as mãos, fica, né? Então, quer dizer, são sinais que ninguém vai para o pediatra assim, mas doutor, quais os sinais que o meu filho dá de que ele tem fome? Não existe isso. Então, só que para a nossa cultura, como é muito inimaginável que um bebê possa sinalizar também que ele quer fazer xixi e cocô, a gente fica querendo, mas quais sinais que esse bebê dá? Gente, se tu estiver diante de um mini humano,
Tu sabe quando esse bebê precisa de alguma coisa, mas eu posso ajudar. Quais são os sinais, então, universais? O bebê, por exemplo, quando ele quer fazer xixi, ele vai estar mamando, ele pega o peito, solta o peito, pega o peito, solta o peito, pega o peito, solta o peito. Você fica naquela angústia, naquela gastura, você não sabe o que aquela criança tem. É porque ela não quer estar ali no peito, ela tem uma outra necessidade naquele momento, que é fazer xixi ou cocô. As famigeradas cólicas. O bebê fica com o rosto, com a testa franzida, o rosto vermelho, as mãos ficam espalmando, mexe muito mãos e pernas, se arqueia para trás, né? Ou aquela coisa que acontece muito, quem está amamentando sabe, ou ainda quem dê mamadeira também sabe, a criança segura o peito ou a mamadeira com a boca firme e repulsa, repudia o corpo da mãe com mãos e com pés. Sinal também de evacuação. Bebê que fica no sling, não aceita ficar no sling, né? Tem espinho na cama, não é, porque aquela criança está precisando, está com outra necessidade naquele momento. Acordar, Fê, todo mundo acorda no mundo e vai fazer xixi direto. Então, se o teu bebê tem um dia, ou se ele tem 10 dias, ou se ele tem 10 anos, ele acorda e abre o olho, ele tem que fazer xixi. Então, quer dizer, não precisa tu ter uma lista. Eu tenho uma lista de sinais no livro, aqui no IG, quem vier procura, encontra. Mas são sinais, são sutis também, são sinais comportamentais, são coisas que tu não tem como prever. Às vezes tu pode confundir sono com xixi, né? Fome com cocô. Então, aquela criança, conforme tu for praticando, tu vai identificando, o velho olhar de peixe morto, né? A criança tá ali, daqui a pouco, ó, um xixi ou um cocô. Então, na verdade, é uma questão da gente ter, sempre falo, antena da percepção ligada. Liga, tá no DNA, tá aqui, o negócio pulsa, vai acontecer. A gente passa a identificar xixi e cocô do filho dos outros. Porque é uma coisa muito, sabe? Só que daí a birra, né? A birra, teimosia, agressividade. Não que toda situação de agressividade seja, mas sempre por trás de algum comportamento que está tirando do eixo aquela criança, que está mexendo com o sistema nervoso central, que está mexendo com corrente sanguínea, com vaso sanguíneo, dá uma olhada que muito provavelmente tem evacuação aí, tem necessidade fisiológica básica. E se eu não respeito esses sinais, né, a bebê vai começar a chorar, vai ficar estressado. E aí Exatamente. E para quem é E leigo, aí, para quem não conhece, nunca vai associar, né? Nunca vai associar, e os pitacos eles vêm nessa hora para dizer que o teu leite é fraco, que a criança está chorando de fome, ou que não está dormindo porque está com algum problema, ou porque está com dor e você tem que medicar. Quer dizer, sempre se busca situações e respostas mirabolantes e externas, quando na verdade tá ali, tá na tua frente, é muito mais fácil de resolver do que tu imagina, sabe? Fê, mostra pra gente a posição. Bom, a gente tem que pensar o seguinte, né? Nenhum ser humano ia conseguir realmente fazer xixi e cocô. Pode conseguir, vai conseguir. Mas tanto verticalizado quanto horizontalizado desse jeito, com o corpo reto, não vai ser fácil. A gente tem aqui no reto uma coisa chamada ângulo ano-retal. Uma das minhas últimas postagens aqui, eu tô com o bebê na pia falando da posição, e a segunda imagem eu tô mostrando ali o ângulo ano-retal. Que é o quê, Fê? Rapidinho aqui, para eu dar a posição, tá? No nosso reto, o reto é o quê? É o compartimento final do processo de alimentação do corpo, porque vem o bolo alimentar e ele passa por todo o corpo por dentro e vira um bolo fecal. Então é o final desse processo. E aí o reto é como se fosse um compartimento, né? Ele é muscular também. E aí o que acontece? Tem ali um tipo de um elástico, tá? Então, tu imagina que essa cavidade aqui está com todo o bolo fecal que foi feito pelo corpo inteiro, passou lá pelos intestinos, já virou um bolo fecal e está aqui dentro. E aí, o que está segurando? Para a gente não ser um organismo que fica cagando e andando e também. Porque as pessoas pensam que o bebê é como um barril furado, fazendo xixi e cocô constantemente. E não é. E isso é um mecanismo inteligente do corpo, tá? Para ficar mais fácil de imaginar, a gente pode pensar naquela ideia da bexiga caída,
da mulher que tem a bexiga caída lá na terceira idade. Aí ela vai no médico para ela refazer, botar um elásticozinho artificial, porque o dela já desgastou, às vezes muitas gestações, muito trabalho pesado, enfim, né? Tá aí, eu não sou a profissional indicada para falar sobre isso, mas é só para trazer o nosso imaginário ver essa cena. Tá aqui o meu reto, tá cheio de cocô, tem um elásticozinho natural que está segurando, que está dizendo assim, ó, não seja um organismo que é cagante constantemente. Então, quando eu posiciono o bebê na posição fisiológica, lógica do físico, esse elástico que está segurando, impedindo que o meu reto fique liberando cocô, ele vai fazer assim, ó, ele solta e o meu reto se posiciona certinho para mandar o cocô embora. Qual é essa posição? É isso aqui, mais ou menos isso aqui, que entre joelho e barriga a gente consiga fazer um V, assim, né? Uma posição aqui de uns 45 graus, mais ou menos. Então, sempre, aconteça o que acontecer, coluna do bebê muito bem acolhida no corpo do cuidador, cabeça sustentada também, o peso do bebê está aqui e está aqui. Não está na perna, não está na pelve, tá? Então, se eu desse uma inclinadinha para trás, o meu filho continuaria no meu colo, digamos assim, porque o peso dele está aqui, vindo para mim. E nessa parte das pernas, Fê, eu não vou apertar, eu não vou segurar o meu filho como se fosse uma bomba relógio também. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou segurar ele aqui e com as minhas mãos eu dou só sustentação, dou só um suporte para as perninhas. Eu também não dobro a criança no meio, não empurro ela para frente, nada. Eu faço como se fosse uma criança acocorada no chão, porém suspensa pelo meu colo, né? Essa é a posição ideal. E aí, se é recém-nascida, eu posso dar meu dedão aqui para essa criança segurar. Fico na frente do espelho, comunico, falo, faz xixi, filho, faz cocô. E essa posição pode ir variando na cama, se eu estiver sentada, né, eu coloco o pinico no meu colo. Deixa eu ver. O pinico no meu colo, meu bebê aqui. Eu posso amamentar o meu bebê, porque muitos bebês recém-nascidos fazem cocô enquanto mamam. Eu vou explicar por quê. Mas aí, ó, o meu bebê enquanto mama, só não precisa estar pelado também, tá, gente? Libera só a bundinha, tira só a fralda. Então, enquanto o bebê mama, a bundinha já tá aqui e aí ele segue mamando. Eu faço carinho, eu posso ir massageando a barriguinha, né? Se eu tô vendo que ele tá fazendo assim e tal, o ânus tá dando aquela piscadinha que a gente conhece, eu posso pegar um algodãozinho, dar uma passadinha, lembrando. É um processo natural. Até filhotinho de gatinho e cachorrinho faz isso nos primeiros dias para auxiliar o bebê. São duas posições que eu estou dizendo aqui, né? Essa aqui é suspenso para uma pia, para algum lugar, e aqui sentado. Ah, 3, com a amamentação. Mas o IG também tá cheio, Fê, de posições. O blog também tem muitas opções. Tem que ir para criança grande, criança pequena, né? Mas sempre lembrando do respaldo aqui, ó. Respaldar o corpo do bebê, dar tranquilidade. Tá mexendo com o sistema nervoso central. A pele é o maior órgão transmissor, né? De hormônios e que auxilia na produção hormonal. Então, a gente acarinha, a gente acalanta, a gente auxilia esse bebê nesse momento em que ele está vivendo uma coisa que nem ele sabe o que é que ele está vivendo. Tem uma seguidora perguntando, e na rua, como a gente faz? Essa é a pergunta que mais me enche o saco. Sabe por quê? Porque a pessoa nem começou em casa, nem tentou ainda, e ela já está prevendo um futuro e já está prevendo uma dificuldade de futuro. Então eu acho um saco, porque é a mesma coisa. Como é que tu amamenta na rua? Como que tu troca a fralda na rua? Como que essa criança dorme na rua? Tu vai te virar? Te vira, sabe? Desculpa, mas é porque assim, é constante, é adaptação, Fê. E é uma pergunta assim, ó, que, gente, se teu filho tem 5 anos e precisa fazer xixi na rua, o que tu faz? Tu procura um banheiro, tu vai no meio-fio de uma calçada, encosta ele numa árvore do parquinho, pede licença numa loja, com licença, posso usar o banheiro? Sabe? Se tu tá com teu bebê de 2 meses na rua e ele faz um cocô explosivo, que não tem lugar para sair, explode na fralda, vem o pescocô, tu faz o quê na rua? Tu dá um jeito.
né? Tu vai ter o teu kit, tu vai ter o teu trocador, tu vai ter o negocinho com água, com algodão, eu não sei. Então, não é um problema como que tu faz na rua. Na rua, sabe o que que tu pode fazer? Só solta um pouquinho a fralda, deixa a criança com a roupa e anda com a criança assim na rua, vai andando. Pronto, facilitou, tu já fez a posição para a criança, tá? Então, por que que não é que eu me irrito? Mas é porque assim, ó, quando a gente fala de higiene natural, Fê, a gente está falando de uma coisa que é lógica e que a ciência está comprovando. E aí me dói, às vezes, a dificuldade que as pessoas têm de entender que é uma questão fisiológica, que vai fazer bem para o bebê. Pense aí, se tu pode fazer uma coisa natural, que vai te livrar de cólicas, te livrar de assadura, te livrar de pomada anti-assadura, te livrar de lenço umedecido, te livrar de noites mal dormidas, te livrar de problemas com a amamentação. Ter um bebê que dorme bem, que se comunica bem, que não tem assadura, que tá sempre limpo, que tem horário para fazer cocô, que tem momentos para fazer xixi. Tu vai te preocupar qual que é o problema lá na rua? Sabe? Então é isso. Manda a próxima aí, Fê. Em relação a após o cocô, porque é a minha dificuldade. Porque eu sempre falo para as mães usar, se não puder abandonar o lenço umedecido, usar a menor quantidade possível, né? E tem um vídeo muito interessante no teu Instagram, né? Que é como fazer a limpeza, né? Após o cocô, né? Que você Lavar. compara... se você sujar de cocô, você lava ou Ou limpa? limpa. É É. justamente isso que eu queria que elas entendessem, né? Para prevenir, né? As assaduras, as dermatites, pela consequência do uso do lenço umedecido, né? Porque a mãe faz lá a higiene natural toda certinha, mas o bebê fez cocô, passa o lenço umedecido e depois vem relatar para mim, Fernanda, apareceu uma assadura, eu tô fazendo a higiene natural toda certinha. Por que que tá acontecendo? Sim, então, o lenço umedecido também ele vem cheio de produtos químicos, tá? Ainda que a pessoa opte por usar o algodão com água em casa, que é muito comum, muitas famílias fazem isso para reduzir os danos, é sempre uma coisa que você tá passando, você tá agredindo a pele. A pele do bebê ela é super sensível, né? Essa ideia do você limpa ou você lava também. Andou na rua, pisou na merda, vai limpar ou vai lavar? Vai lavar. Né? O bebê do seu filho, você tá trocando, respingou no seu braço, você vai só passar o lencinho umedecido, você vai sentir que tá pegajoso, que tá grudento. Então, às vezes, você fez a higiene natural certinha, passou um lencinho e a criança fica com aquele nha, tá angustiado, o negócio tá pegajoso, tá incomodando, Então, sempre que possível, água e sabonete neutro. Sempre que possível. E isso já vai reduzir os danos. Vai usar lencinho? Vai lá no pediatra, quando vai visitar a avó, ou você tá aqui não deu tempo de ir no banheiro, ou tá com o lencinho aqui na mão, não sei. Quando você usar cada vez menos os lencinhos, menos você vai fazer essa questão de agredir a pele do seu bebê, passar produtos químicos no seu bebê, ou também tirar essa sensação de que está apenas limpo e não lavado, né? Então, eu conto, tem vídeo também que eu postei recentemente, mas é isso, eu tô aqui, tô com o bebê nessa posição, a pia tá aqui perto de mim, eu tava ou no vaso, ou na pia, ou não sei o que, eu já pego abro a torneira, pego a água, já dou uma lavadinha, pego o sabão, dou uma passadinha de sabão, jogo a água de novo e tá limpo. Viro, posso pegar por aqui, ó, virar o bebê nessa posição aqui no meu antebraço e mesma coisa, água, sabãozinho, água, passou a toalha, lavou tá novo, já dizia minha avó. E aí você vai ter uma criança que provavelmente, assim, se o seu bebê fizer xixi, fizer cocô e você dá essa lavadinha, põe uma fraldinha, uma roupa e bota para dormir, pense num sono reparador e tranquilo dessa criança. Não é uma criança que está fazendo cocô em prestações, que está com a sensação do cocô grudado na bunda constantemente, que tem medo de liberar esfíncter porque aquela sensação incomoda, né? Então, cada uma dessas práticas vão reverberando e vão se, né, transmutando em benefícios para o bem-estar do bebê. E cada vez menos você vai também impelindo ele a estar em contato com o produto químico e gastando dinheiro, né? Sem Que necessidade é também. claro. Tem mais essa. Você falou em relação ao cocô em prestações, é uma coisa que as mães acham que é normal, né? Aquele bebê. Fernanda, meu bebê só fez cocô uma vez no dia. Fernanda, meu cocô só fez. Gente, é o normal. Era para É, ser assim.
É porque elas É. esperam que o bebê fique toda hora. Acham que aquele cocô de prestação é o normal, que é aquele bebê que faz cocô toda hora tem que trocar a fralda porque toda hora faz cocô. É. E outra pergunta que eu recebi, se a higiene natural é desfraude. Não, não tem nada a ver. É o que eu tô falando, as fraldas são bem-vindas, são um advento da modernidade, elas estão aí para isso, para bebê não ficar sujo, para os pais e a casa não ficarem sujos. Mas desfraude, primeiro que a gente tem que pensar o que é desfraude, né? Porque na nossa sociedade coloca-se fralda num bebê, silenciando ele em necessidade básica, obriga esse bebê a se virar com relação ao seu xixi e cocô por 2, 3, 4 anos e chega um dado momento que vem a família e faz assim com a fralda, ó, saca aquilo ali e diz, desfraudei ou estou desfraudando meu filho, né? Então, primeiro que a gente começa a questionar também esse sistema de desfraude que está cheio de estudo científico falando, comprovando por A mais B que é maléfico, desfraude precoce é maléfico, desfraude tardio é maléfico, desfraude forçado é maléfico, desfraude coercitivo é maléfico, né? Então, como um desmame abrupto. Como é que você vai desmamar abruptamente essa criança? Essa criança vai sofrer de uma maneira ou de outra, curto, médio ou longo prazo. Desfraude na higiene natural, na nossa visão, é não depender mais das fraldas, a criança não precisar mais. Então, enquanto eu ainda não sei todos os xixis, todos os cocôs do meu filho, enquanto a fralda é bem-vinda, né? Deixa a fralda ali, não tem pressa. O desfraude na higiene natural, Fê, ele é guiado pelo bebê e vai ser no tempo do bebê. 1 ano e 8 meses, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não interessa. Vai depender do quê? De todo o contexto que está inserida aquela criança. O ambiente, o meio ambiente daquela criança. Os pais estão conseguindo pegar as evacuações, os pais não estão, os pais trabalham o dia inteiro, essa criança tem múltiplos cuidadores, né? Ela, enfim, o desfraude é um contexto, não existe assim, ó, idade ideal para desfraude, não existe, não está certo o desfraude guiado pelos pais, não acredito no desfraude verticalizado, tá? Então, higiene natural não tem nada a ver com desfraude, a gente continua usando as fraldas são necessárias, benéficas, e vão ser retiradas, ou vão parar de ter necessidade quando aquela criança, no momento daquela criança, integrada com aquela família, não precisarem mais das fraldas. Não adianta também, eu começo a praticar higiene natural, com 1 ano e pouco meu filho já tem uma certa autonomia para ir no banheiro, e aí eu tiro as fraldas, mas ele faz xixi na cama, ele faz um cocô de vez em quando escondido atrás da cortina, ou saio de casa e tenho que botar fralda, não. Então, o desfraude é uma coisa que a gente nem pensa, isso acontece naturalmente conforme essa criança cresce, conforme a gente estabelece a prática da higiene natural. Tá? E tem outra coisa com relação ao desfraude também, que eu estava falando, coloca-se fralda, obriga a criança a ficar 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 2, 3, 4 anos. Se vira com aquilo ali. E aí, de repente, vem e tira aquela fralda e Ela já aí está quer adaptada. que ela está adaptada, quer que a criança entenda que aquilo que ela aprendeu não é daquele jeito, ela vai ter um novo aprendizado, aquilo que ela ignorou e foi ignorado a vida inteira, agora ela tem que prestar atenção, tem que ser diferente, e mais do que isso, se torna a responsabilidade da criança. Então, eu não entendo, não acredito e não defendo isso. Eu acho que até criança desfraldada, a responsabilidade pelas evacuações, pela alimentação e pelo descanso dessas crianças continua sendo dos pais e cuidadores. Teve uma seguidora que está perguntando aqui, ela é praticante da higiene natural e ela está tendo dificuldade apenas com xixi noturno. O bebê dela, se eu não me engano, tem 3 a 4 vezes. Qual dificuldade? O que ela Xixi quer dizer com noturno. dificuldade? Sim, mas ela tá dificuldade de quê? De praticar? O bebê tá acordando, tá dormindo? Tá... Fala pra mim que dificuldade que tu tá... Joyce, qual é a dificuldade? Comenta aí pra gente. Outra pergunta. Nandinha, os bebês da UTI, a gente faz limpeza. Sim, uma enfermeira tá falando. Os bebês da UTI, que ela é enfermeira de UTI neonatal, a gente faz a limpeza com algodão embebecido com água estéril. Estamos fazendo correto? Alguma orientação para os prematuros? Então, prematuro, gente, aquela pelezinha que chega, parece que vai rasgar, enrugadinha, super sensível. Então, é a mesma coisa, tá na fricção, né? Por mais que seja algodão com uma água boa, tem a fricção.
E quando a Uhum. gente fala, às vezes, em lavar, Fê, a gente fala em lavar com a água natural, todo mundo, ai, mas tá frio, mas ai, é gelado, aí não sei o quê. O lenço é gelado. Se tu vai trocar o bebê, tu vai deixar ele na posição de frango assado, vai gelar, sabe? Então, é uma questão de assim, ó, se tu lava as mãos, lava a mão com a água da temperatura normal. Quer ter uma água morna para isso, beleza, mas não tem necessidade. Aguinha e sabão rapidinho, porque olha só, é assim, ó, tchu-tchu, 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 acabou. É muito mais rápido do que tu pegar um algodão e. Aí daqui a pouco tu troca o algodão e. Aí não deu certo, tu pega outro e a criança continua lá exposta. Aí tu vem e passa de novo. Aí tu vem e passa nas bolinhas do menininho. Então, você vai expor muito mais o bebê quando você passa alguma coisa. E a lavagem com água e sabão é tchu, 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 acabou, lavou. E aí, ó, pensa na pele do recém-nascido, toda fininha, enrugadinha, super sensível. Quanto menos fricção, melhor, né? A pergunta que a Joyce falou, ele tá fazendo muito xixi noturno. Como faço para reduzir? Ah, então, geralmente o que que acontece? A família está praticando higiene natural de dia, Uhum. mas ela está esperando os sinais do bebê, tá deixando na mão do bebê sinalizar, na mão do bebê, então tá levando quando acha que o bebê pediu. E aí com isso pode estar acumulando muito xixi do dia para a noite, fica reservado o xixi, vamos dizer assim, porque o exemplo que eu sempre dou da bexiga, gente, é assim, vamos supor que esse copo esteja cheio de água. Se eu sou um bebê que no final do processo da minha bexiga eu tô de fralda, o que que acontece com esse copo de água, né? Eu tenho aqui a bexiga cheia. Aí, só que aqui eu tô com impeditivo, eu tô com fralda, eu não tô posicionada, eu não tô legal e tal. Aí, só que deu, atingiu a comporta máxima, minha bexiga mandou comando pro meu cérebro liberou o hormônio DH, o ADH começa a correr na corrente sanguínea, eleva minha pressão arterial, altera meus batimentos cardíacos e a minha frequência respiratória. Aí, essa criança tá sinalizando, mas aí alguém não percebeu, achou que era sono, achou que era fome, não sei o que lá, não sei o que lá. Então ela não teve saída, ela não tem controle esfinteriano, ela não vai ficar segurando, ela libera um pouco desse xixi. Só que ela libera um pouco e aí o negócio tá quentinho, um segundo depois tá geladinho. Instintivamente, naturalmente, o esfíncter que estava liberando, ele segura, porque o corpo pensa assim, ó, opa, não estou possibilitado de evacuar. Então, essa eliminação dessa urina não é completa. Desce um pouquinho do nível, a criança mama mais um pouco, não sei o que lá, sobe o nível de novo. Ela tenta fazer xixi de novo, desce um pouco o nível, mama, 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 sobe um pouco o nível de novo. Então ela fica constantemente naquela mijadeira, digamos assim. Quando eu percebo que tem xixi, eu percebo a sinalização do meu filho, eu posiciono, proporciono que ele faz assim, ó. O esvaziamento é completo. Então, por isso que não é 1 milhão de cocôs também durante o dia. Aí a gente bota o reto, pensa no reto, né? O compartimento no fundo. Da mesma forma o xixi. Conforme a gente não atende tanto o xixi, fica sempre xixi acumulado, xixi acumulado, xixi acumulado. Então, uma das coisas que eu posso propor ou sugerir para essa mãe é que talvez ela observe o comportamento noturno dessa criança. Por que que tem muito xixi noturno? Será que ela não está pegando no peito e fica chupetando o peito uma hora inteira na madrugada? Esse é o momento que essa criança está liberando o xixi, segurando, liberando o xixi, segurando, porque ela tá ali, ela segura no peito, que o peito dá tranquilidade para ela, baixa esses níveis de cortisol que tinha elevado, esse nível de ADH que tinha elevado, ajuda a normalizar a melatonina, que é o sono, então a criança fica num limbo ali, ela fica num negócio que é um sono vigília, ela nem dorme, ela nem acorda. Então, sugestões, é sempre aconteça o que acontecer, a criança acorda, faz xixi, prestar mais atenção durante o dia no comportamento desse bebê, que quando quiser xixi, vai sinalizar, vai mexer muito perna, vai se incomodar muito com o peito, vai parecer que está estressado, vai dar gritinhos, vai tentar se comunicar, vai parecer angustiado, né? Então, quer dizer, proporciona mais vezes durante o dia essa evacuação desse xixi para não deixar acumular tanto para a noite, pode ser uma possibilidade. E observar o comportamento noturno. Poxa, meu filho dorme aqui, ó, das 8 da noite às 8 da manhã. Só que aqui, ó, 1h30, entre 1h30 e 3h30, ele desperta, ele chora, ele grita, ele gruda no peito, ou ele dorme, mas ele não dorme direito, ou ele fica se mexendo a noite inteira. É ali um momento que você pode tentar ajudar
nesse xixi e pegar esse xixi, esse cocô. Ou de manhã, ali, ó, 5h30, horário da bruxa de bebês, especialmente recém-nascido. 1, 2, 3, 4 meses. 5h30 da manhã começa. Parece um velho, um negócio. Tira essa criança dali. Ó, choveu o coração, todo mundo concordou. Tira essa criança dali e proporciona que essa criança faça uma evacuação, depois volta pro peito, dá uma mamadinha e volta a dormir mais 2, 3 horas. Tá? Então, atenção, é a antena da percepção. Lembrar, meu filho, se ele não tá bem, ou ele quer mijar, ou ele quer cagar, ou ele quer mamar, ou ele quer dormir. É até fácil pensando assim. Simples. Simples. Outra pergunta que fizeram é: meu bebê está se espremendo para fazer cocô e não consegue. O que devo fazer? Higiene natural, né? Essa é até a pergunta que eu tinha te perguntado se era se espremendo na hora da prática ou sem prática. Não, essa mãe é que não pratica ainda, não é praticante. Então, ele se espreme por isso, porque assim, ó, se coloca no lugar, né? O Matim, ele já mamou, ele já deglutiu, já passou pelo estômago, duodeno, entrou nos intestinos, fino, grosso, blá, 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 pum, chegou no resto, tá pronto pra sair. Só que eu tô com fralda, eu tô vestido e eu tô mal posicionado. Apertado ainda, porque a gente aperta a fralda com medo que vaze. E aí eu quero fazer cocô, o que eu vou fazer? Porque eu não sei falar, eu não sei dizer, ei, minha mãe, se liga, hello, quero fazer cocô. Então eu apresento sinais de cólica, eu choro, eu resmungo, eu faço grunhidos, eu não durmo direito, eu não mamo direito, eu resmungo muito, eu tenho choro excessivo, porque eu preciso me comunicar. E olha o exemplo mais legal, Fê, que sempre bate certo. Vômito. Vômito não é um processo fisiológico natural? É, fisiológico natural. Se eu comi alguma coisa estragada e eu preciso vomitar, eu, adulto, hoje, posso até conseguir controlar esse vômito até me direcionar a um banheiro? Posso, tá? Agora, assim, ó, se for um negócio tipo, né, vai sair. Tem que sair, gente. E pensa numa questão de um bebezinho. O bebezinho vai controlar um vômito até vir alguém trazer um balde para ele? Não vai. Então, imagina que eu preciso vomitar agora e vem a Fê e faz. O que vai acontecer com esse vômito? Não tem espaço físico para sair. Se sair, vai sair aqui, vai escapar aqui, vai escapar aqui, né? Mas o principal, meu esfíncter esofágico engole novamente. Porque, ó, eu quero botar para fora. Volta para dentro. Então, o que acontece com o bebê, basicamente, é isso também. Eu quero colocar para fora, mas eu não tenho espaço físico. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, eu não consigo. E daí, na fralda, é aquela freadinha, aquela borrada de cocô, ou aquela bolinha de cocô. Aí você vai trocar a fralda, vai mais um cocô. Aí 2 horas depois vem mais um cocô. Aí 4 horas depois vem outro cocô, que na verdade é tudo aquilo que foi Que está saindo aos pouquinhos. Isso, exatamente. Outra pergunta como... Deixa eu ver aqui. Meu bebê faz cocô... esse aqui acho que é sobre cocô em prestações. Ela falou que meu bebê faz cocô toda hora e como faz para ajudar com a higiene natural. Acho que a gente já respondeu essa pergunta, né? A gente já falou sobre isso. É só você começar a ajudar, naturalmente a evacuação começa a ser completa. E aí o que vai acontecer? Em vez de vários cocôs, várias vezes, porque tem que pensar também, o estômago do bebê, ó, conforme o tamanho, uma bolinha, uma bola, um ovo, vai aumentando. Essa criança começa a mamar mais. Então, da mesma forma que ela ganha uma habilidade com determinada idade, lá 3, 4 meses, que ela passa a sugar mais melhor e saciar mais a fome, que antes ela precisa sugar, daqui a pouco sugar de novo, a mesma coisa, vai ter constantemente cocô para fazer. Conforme você vai ajudando, permite que esse cocô saia de uma vez só, com o tempo vai ser mais cocô, cocôzão, cocôzeira mesmo, em menos vezes. Diminuem as vezes dos cocôs e aumentam as quantidades. Igualmente com xixi. Fernanda, a gente já falou aqui sobre excesso de cocô, cocô em prestação, mas a gente não falou sobre constipação, que é também outra coisa que me procuram bastante, né? Eu recebi um direct falando: Fernanda, eu tô desesperada, não sei mais o que fazer, meu bebê fazia cocô todo dia, tá 3 dias sem fazer cocô. E aí eu mandei seu Instagram, falei sobre a higiene natural, ela fez, depois mandou o feedback, deu super certo.
Que bom! Eu fico muito feliz de saber isso. Mais um instrumento aí de propagação da higiene natural, né? Uma parteira atualizada cientificamente. Fê, a questão da constipação esbarra em tudo isso que a gente falou. Cada bebê, ele vai apresentar uma maneira de se defender desse problema que ele está enfrentando, né? Então, uns vão fazer cocô constantemente e outros, quando eles tentam não conseguem, ele dá aquela fechada instintiva no esfíncter e é quase como uma proteção natural. É tipo, se eu não posso, se eu não consigo, eu não vou fazer, entende? Eu não tenho momento. Então, meu momento é agora, eu não consigo, fechei o meu esfíncter. Aí retroalimentei, guardei o cocô de volta. Vai demorar de novo. Aí quando chegar a hora de novo, eu sinalizo de novo. Ninguém me ajuda de novo. Fecho novamente. Então, quer dizer, o ideal, o natural, é que o bebê faça cocô todo dia. Mas o médico falou que pode ficar 10 dias sem fazer cocô. Calma aí. É assim. Segundo a OMS, existe uma pseudoconstipação para lactentes em amamentação exclusiva, né, até 6 meses, que pode deixar um bebê sem fazer cocô por até 10 dias, mas veja o número, de 5 a 14% dos bebês. Não é para ser uma coisa normal, como todo mundo diz que é normal, e é mesmo normal, os bebês não fazem cocô e pronto. Não, é para fazer cocô todo dia. E por que pseudoconstipação? Porque o bebê continua a vida normalmente, ele não está irritadíssimo, não está com problemas com sono, não está com problemas com amamentação. O bebê ficou 2 dias sem fazer cocô, está irritado, está com a barriga inchada, está nervoso, não mama bem, não dorme bem. Intervenção, massagem e higiene natural, lubrificação anal, higiene natural. Então, a constipação é por causa disso, por esse impeditivo, conforme você acordou, posicionou, sentiu um movimento na barriguinha, posiciona, passou mais um tempo, tenta de novo. Conforme você vai proporcionando para que essa criança se encoraje a evacuar, digamos assim, isso não é nada pensado na cabeça da criança, são mecanismos de defesa natural, né? Aí ela começa a evacuar todo dia, porque o organismo entende que, bom, eu tenho a necessidade e eu posso supri-la, né? Eu tenho fome, eu sou alimentado, eu tenho sono, eu sou aninado, eu tenho vontade de fazer cocô, eu sou proporcionado, sou facilitado a isso. Então o organismo vai funcionando normalmente. Fizeram uma pergunta aqui nos comentários. Que legal, deixar a fralda mais solta antes de iniciar a higiene natural já ajuda? Já, totalmente, porque isso vai encorajando o cuidador, a cuidadora, né? Porque a gente fica muito na dúvida, será que é, será que não é? Às vezes fica naquela do agora vai, não vai, leva, corre, faz, acontece. Então, também tem mais isso, a gente não pode ver que, vai fazer cocô e sair correndo e tirar a fralda e levar aquela criança pro banheiro e mudar o ambiente, não, né? É para ser um acolhimento. Então, se eu tô aqui, meu bebê vai fazer cocô aqui, eu tô sentindo, eu solto um pouco a fralda, eu fico com ele, eu olho no olho, eu faço carinho, né? Então, a ideia é essa. A higiene natural, Fê, não é ter um pinico da Fisher Price e praticar sempre na poltrona tal, olhando no relógio e vendo o momento. Não, a higiene natural é para ser fluida. Não interessa se é num pote de paçoca, se é com a fralda aberta, se é com uma sacola plástica na bunda, se é um jornal no chão, um balde, o vaso da planta, sabe? Se é no quarto, se é na sala, se é na cozinha. Não, é eu olhar o meu bebê de forma integrada e auxiliá-lo na necessidade. É uma coisa muito mais sutil, assim, sabe? Então, se para ti vai funcionar você só soltar um pouco a fralda, massa, faz isso. Vai funcionar você só a criança deitada na cama e você fazer assim com a perninha, massa, faz isso, né? Que aos poucos você vai se encorajando. E quando você pega, você diz assim, uau, era isso mesmo, estava certo, meu filho precisava só fazer cocô, né? Então vai facilitando e vai encorajando. Já é higiene natural, deitado, A gente já tá tá sem a com, fralda. a gente tá com quantos minutos de live? Que eu tô com medo do Instagram fechar a gente aqui. Acho que tem mais uns 10 minutos ainda, ô Fê. Eu não sei achar essa parte, mas Tem é mais. pergunta, aproveitem. Manda. Outra pergunta que fizeram: como eu faço para ter mais informações sobre esse processo? Me procura, me liga, chama que eu vou. Gente, então, tem muita coisa já informativa na rede. Graças a Deus, a Pachamama a gente pediu, não é à toa que tá vindo já cada vez mais gente propagando. Mas, assim,
modéstia à parte, o arsenal de informações que o canal Bebê Sem Fralda tem é incrível, né? Eu tava olhando o Facebook, postagens de 2013, 2014, que são super completas. O blog, gente, o blog, meu Deus, tem postagem tudo com embasamento científico, sabe? O site, o blog, o Instagram, IGTV. Ah, como posicionar? Procura ali as imagens, tudo tem no título ali. Como posicionar, posição. Ah, o que eu faço na cólica? Vai lá. Como é que é sinal de xixi e cocô? Tasca no Google que o Google vai ajudar. Mas procura os canais Bebê Sem Fralda Brasil. Site, blog, YouTube, Facebook. Tem grupo no Facebook, todas as mães que quiserem entrar também. Bebê Sem Fralda Brasil, Higiene Natural. Estão Comunicação de perguntando, alimentação. estão perguntando como eu faço para adquirir o livro, como eu faço para comprar o livro. O livro tá no site e daí eu tô com um probleminha no botão do PayPal, vou ver se eu consigo colocar hoje o Mercado Pago, porque o PayPal a galera só tá conseguindo entrando pelo computador, mas pode ser pelo PayPal, daí é R$ 23, aí se quiser débito, boleto e tal. Transferência bancária, o depósito é 15 pila, então não tem nem desculpa para não se informar. E vou colocar também um QR Code, porque agora eu tô entrando no sistema cibernético, né? Desculpa, tô aprendendo. Coisei um QR Code, vou botar lá no site também. Mas tem material gratuito sobre cólica no site também. Porque tem página inicial, aí em cima tem o menu, aí tu vai lá, e-book, cólicas no bebê, palestras, depoimentos, blog, tá tudo lá. O Instagram é muito cheio de informação também, gente. Não, é tudo grátis. É tudo grátis. Compra um e-book. Quem quiser se aprofundar, quem quiser entender mais, porque daí tudo está compilado no e-book com opiniões médicas, com depoimentos de famílias, com posições, história das fraldas, fotos, um pouco da minha experiência. Tem muita coisa. O e-book é massa também. Tá sofrendo edições, vai ter um outro. Eu não posso contar os segredos, mas tem muita coisa vindo aí. Vai ter curso básico de higiene natural, curso avançado, formação de consultores. Tem muita coisa massa. Tá, Galera, fica de olho. Ativa as notificações, ativa o sininho. outra. Ah, e fala para elas também que é o único e-book em português. O único do mundo. Quando eu comecei lá em 2014, não tinha um A escrito em português. E daí eu comecei a traduzir texto, procurar materiais. Comecei a ler livros. E aí comecei a trazer. Então, o meu livro de 2017 é o único material do mundo escrito em português, todo embasado em ciência, Fê. Não é assim, ó. Olha, eu acho que é legal você pegar o seu bebê e posicionar. Não. Tudo com referências bibliográficas, tudo com embasamento científico. O site, quem perguntou aqui para repetir, www.bbsemfraldabrasil.com. Então, só elogiando. Quanta informação de valor, melhor live. A Cris chegou. Que bom, gente. Obrigada. Obrigada. Talvez a gente ficou devendo alguma dúvida, né, Fê? Porque realmente veio um monte de. Aqui tem uma mãe que falou assim, ó. Antes de praticar HN, meu filho fazia muito cocô à prestação. A primeira vez que fiz HN, fiquei abismada com a quantidade de cocô que ele fez. Sim, eu tenho um arsenal de fotos de xixi e cocô que é inacreditável. Um cocô de um bebê de 6 meses é uma minhoca que faz voltas, assim, ó, um cocô grosso. E as pessoas acham que é por causa da fralda, né? Fê, em relação à fralda ecológica, o que você acha? Eu adoro fralda ecológica. Entrou aqui a Cris Messa, ó, da Ecológica RS. É alguém que vocês podem confiar que ela dá todo o suporte, faz fraldas maravilhosas. É uma mãe como nós também, produz em casa com a família. E as fraldas ecológicas, elas são maravilhosas porque elas são sustentáveis, elas têm durabilidade. Você vai de filho para filho, para o filho das amigas, para os seus afilhados. Ela, com a fralda de pano e a higiene natural, você não lava a fralda de cocô, porque os cocôs, pelo menos os cocôs, vão pro pinico. Então você vai ter uma grande economia, você vai ter amizade com a natureza, você vai gastar menos produtos também, porque não vai ser aquela fralda inteiramente cagada. É só alegria, mas cada família, Fê, tem que se adaptar à sua realidade. Né? Às vezes a pessoa mora num lugar que chove muito, às vezes a pessoa não tem máquina de lavar, não sei o que. Então, o meu caso, eu mesclei. Eu tinha fraldas descartáveis, que eu ganhei bastante, e eu comprei kit de fralda de pano de segunda mão,
e eu ia usando as de pano, aí de noite eu botava descartável, aí quando eu tava com as fraldas de pano de molho, eu usava descartável, ou eu ia mesclando uma noite, passava com uma outra, entendeu? Facilite a sua vida, não quer nada que é muito assim, ó, vou só usar fralda de pano, vou só não sei o que, vou, nada disso dá certo, né? Então levar as coisas de maneira mais fluida e facilitar a vida de mãe, de bebê. Outra coisa que a gente não falou, Fê, que é bom para a mulherada levar para casa, quem tem companheiro, que a higiene natural estreita muitos vínculos dos pais com os bebês. A higiene natural, se o peito está para a amamentação, está para a mãe, o pinico, o xixi, o cocô está para o pai, está para a evacuação, está para essa relação de vínculo. Então, às vezes, a mulher no puerpério, ela dá o atendimento ali do sono e da fome para o bebê e passa a bola para o pai dar o atendimento do xixi e do cocô. E esse pai estreita os vínculos com essa criança de uma maneira inimaginável e impagável. Porque tu tem um homem dentro de casa que olha o teu filho e olha o próprio filho e sabe que aquele filho quer fazer xixi, cocô e proporciona o atendimento, essa criança desenvolve uma conexão, uma confiança muito grande no pai, né? Então, é bem bacana para pais aí nova era, né, da paternidade consciente, trazer esses pais para a higiene natural é incrível. Tem vários depoimentos aí na rede também que ajudam Não ser bastante. só a responsabilidade da mãe, né? Sim, também para isso, né? Porque às vezes o que acontece? O pai pega 5, 10, 20 minutos, a criança fala, ó, é peito, é peito. Não, também pode ser xixi, também pode ser cocô. Dá uma olhada aí antes, né? Acabou de mamar. Então, você pode se virar também nesse sentido e não precisa ser aquela coisa de trocar fralda, que muitas vezes para o homem é desesperador, né? Para todo mundo é chato trocar fralda. Então vai pro pinico, vai pro vaso, acabou chorar e ninguém se envolve com aquilo, fica mais fácil para todo mundo. Acabou, limpou, pronto. É. Eu acho que tá acabando nosso tempo, né, Fê? Tá. Aqui tem uma mãe falando sobre o bebê de 1 ano e 6 meses. Eu vou só convidar ela para assistir os vídeos do IGTV. Até mandei Porque pra ela hoje. dá para praticar a higiene natural, mas o processo é um pouco diferente. A gente tem outras intervenções para fazer. Fê, é isso, porque vai ter mais uns 5 minutinhos aqui para não deixar cortar e conseguir deixar salvo. Obrigada pela oportunidade. Pessoal, lendo o material que já está disponível, já vai ser mais de meio caminho andado, né? E eu também quero agradecer, Fernanda. Eu acho que todo mundo que esteve aqui presente nessa live conseguiu aprender um pouco sobre a higiene natural. E eu espero que mandem depois esse feedback para a gente, falando que colocaram em prática, que melhorou a vida dos bebês. Por favor. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente no direct. Eu direciono a mensagem para a Fernanda. E a gente está aqui para ajudar vocês. Isso. E agradecer, Pode falar. pela oportunidade, né, de separar um tempinho dela, porque ela tem a Serena que tem que fazer toda a conciliação do tempo dela para ela conseguir estar aqui com a gente. Então, agradeço, Fernanda. Muito obrigada, eu amei. Eu tenho certeza que todos os meus seguidores também amaram e vai ajudar muitas mamães. Gratidão, Fê. Ó, o meu tempo é da higiene natural, tempo é vida, e para mim, a minha vida é higiene natural. Não é à toa a gente que vê na prática os benefícios, a gente que realmente tem um olhar empático pelo nascer, pelo desenvolvimento infantil, pelo bem-estar dos bebês e das mães, a gente sabe os resultados, a gente se sente na obrigação mesmo de propagar. Então esse é o meu caminho, um prazer imenso. Muito obrigada, que bom que a live deu certo aqui, a gente vai salvar, eu vou baixar ela depois para te mandar, para te poder postar também. E assim, ó, gratidão imensa, universo, Pachamama e todos os seres de luz por ter colocado no meu caminho. Olha, eu vou chorar. Mas é muito bom saber de mais uma parteira no Brasil falando da higiene natural e vendo os resultados, cara. Assim, ó, sem palavras. Muita gratidão, sério, assim, ó. Só quem vive isso sabe do que a gente tá falando, né, Fê? Então, sem palavras, gratidão de coração. Linda! Obrigada, Fê! Amei! Até logo!